Você já acordou de manhã e sentiu um peso no peito antes mesmo de abrir os olhos? Não era cansaço, não era fome, era aquela sensação de que o dia já ia ser pesado demais para você. Se você já sentiu isso, este vídeo é para você. Hoje eu vou te contar a história de um guerreiro, um homem que enfrentou batalhas, derrotou inimigos e jamais recuou diante do perigo. Mas havia uma coisa que ele nunca conseguiu vencer: o próprio tremor que sentia por dentro. Fique até o final, porque essa história pode mudar algo em você. Meu nome é Carl Jung. Passei minha vida inteira estudando a mente humana, seus medos, seus sonhos, suas sombras, e aprendi, depois de décadas de pesquisa e de ouvir pacientes no meu consultório em Zurique, que os maiores guerreiros que já conheci não eram os que não sentiam medo, eram os que tremiam e ainda assim davam um passo à frente. Mas nem sempre foi fácil para eles chegarem lá. E hoje eu quero te mostrar o caminho que um desses guerreiros percorreu. Porque talvez você também esteja tremendo agora, e talvez você nem saiba disso. Havia um guerreiro chamado Aldrich. Ele vivia em um reino onde a força era tudo. Desde criança, aprendeu que chorar era fraqueza, que pedir ajuda era covardia, que um homem verdadeiro carrega seus pesos sozinho, em silêncio, com o queixo erguido. E Aldrich aprendia bem. Era disciplinado, era forte, era admirável. Nas batalhas, ele avançava quando todos recuavam. Nas reuniões do conselho, falava com clareza quando os outros hesitavam. O povo o via como um pilar inabalável, seguro, eterno. Mas à noite quando as tochas se apagavam e o castelo adormecia, Aldrich sentava no chão frio do seu quarto, enrolava os joelhos no peito e tremia. Não era febre, não era frio, era tudo que ele havia engolido durante o dia inteiro. As palavras que não disse, as dores que não admitiu, o cansaço que nunca deixou mostrar. E o pior de tudo, ele não sabia o nome daquilo que sentia, só sabia que doía. Quantas noites você já foi esse Aldrich? Forte para o mundo, despedaçado por dentro. Preciso que você preste atenção no que vou dizer agora, porque é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu de forma clara. A dor que você esconde não desaparece, ela se instala. Ela vira tensão no ombro, ela vira irritação sem motivo. Ela vira aquele distanciamento das pessoas que você ama. O que Aldrich estava vivendo tem um nome na psicologia analítica, é o peso acumulado da sombra. Tudo que reprimimos, tudo que negamos em nós mesmos, não some. Ele cresce nas profundezas. E é sobre isso que esta história vai falar. Continue comigo. Um dia, uma estranha notícia chegou ao reino de Aldrich. Nas montanhas ao norte, havia um ancião conhecido como o Curador das Sombras. Diziam que ele não curava feridas do corpo, curava feridas que os olhos não viam. Os guerreiros riam. Para que um homem forte precisa de curador? Mas Aldrich, naquela noite, tremeu mais do que nunca. E pela primeira vez em anos, ele ouviu a própria voz interior dizer algo diferente. Eu não aguento mais carregar isso sozinho. Então, ele foi. Caminhou 3 dias pelas montanhas, sem armadura, sem escudeiro. Apenas ele e o peso que carregava por dentro. Quando chegou à cabana do ancião, esperava encontrar magia, poções, rituais. Em vez disso, encontrou um homem velho sentado numa pedra, olhando para o horizonte. O ancião não se virou. Apenas disse: "Sente-se, guerreiro. Me conta o que você está carregando." Aldrich ficou em silêncio por um longo tempo. E então, pela primeira vez na vida, falou. Falou da infância, onde aprender a ser forte significava aprender a não sentir. Falou das batalhas que venceu com o corpo enquanto perdia por dentro. Falou das noites frias, do tremor, do vazio que não tinha nome. O ancião ouviu tudo, sem interromper, sem julgar. E quando Aldrich terminou, o ancião fez uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você se permitiu ser humano? Aldrich não soube responder. O ancião continuou. Você passou anos construindo uma armadura tão pesada que já não sabe mais distinguir onde ela termina e onde você começa. Essa armadura protege você de ser ferido pelos outros,
mas também te impede de ser tocado por eles. O tremor que você sente à noite, guerreiro, não é fraqueza. É o seu ser real tentando existir dentro da armadura que você criou. Aldrich sentiu algo que nunca havia sentido em público. Seus olhos marejaram, e ele tentou conter. Engoliu em seco, olhou para o lado, mas o ancião disse: "Deixa-me." E Aldrich chorou. Chorou por tudo que não havia chorado, por todas as dores que havia enterrado vivas, por todos os "estou bem" que eram mentira, por todos os anos que havia confundido resistir com viver. E algo extraordinário aconteceu naquele momento. O tremor diminuiu, não desapareceu. Mas pela primeira vez, Aldrich não estava sozinho com ele. Nos dias seguintes, o ancião ensinou Aldrich algo que nenhuma batalha havia ensinado: a arte de olhar para dentro. "Existe em você uma parte que eu chamo de sombra", disse o ancião. "Ela carrega tudo o que você aprendeu a esconder, não para se destruir, mas para sobreviver. Ela não é sua inimiga. Ela é a parte de você que esperou pacientemente para ser reconhecida. A individuação, o caminho para se tornar inteiro, começa quando você para de lutar contra quem você é e começa a dialogar com essa parte." Aldrich passou semanas na montanha. Aprendeu a sentar com o desconforto sem fugir. Aprendeu a dar nome às emoções. Aprendeu que pedir ajuda não era o oposto da força, era o ato mais corajoso que um ser humano pode fazer. E quando voltou ao reino, algo havia mudado. Ele ainda era forte, ainda era líder. Mas agora, quando alguém ao seu lado tremia, ele não dizia: "Seja forte." Ele dizia: "Eu entendo. Eu também já tremia assim." E nisso, tornou-se o guerreiro mais poderoso que o reino jamais havia visto. Não pela armadura que carregava, mas pela humanidade que havia recuperado. Precisa te perguntar algo agora. Qual parte da história de Aldrich ressoou em você? Foi o tremor noturno? O "estou bem" que é mentira? A armadura tão pesada que você já não sabe mais quem está dentro dela? Se qualquer parte tocou, você não é coincidência. O inconsciente coletivo, que eu passei décadas estudando, faz exatamente isso. Ele faz com que histórias que nunca vivemos pareçam profundamente familiares. Porque, no fundo, essa história é a história de muitos de nós. O que Aldrich viveu tem uma base psicológica muito concreta. Desde cedo aprendemos quais emoções são permitidas e quais devem ser escondidas. Uma criança que chora e ouve "para" de frescura aprende que sua dor não é válida. Um jovem que demonstra medo e ouve "homem não sente isso" aprende que, para ser aceito, precisa se amputar por dentro. Isso cria o que eu chamei de sombra, um repositório psíquico onde guardamos tudo que foi rejeitado, medos, fragilidades, necessidades, emoções que julgamos inaceitáveis. Mas a sombra não dorme. Ela se manifesta na irritabilidade sem causa aparente, na dificuldade de intimidade, na sensação de vazio no meio de uma vida que deveria ser boa, no corpo que adoece quando a mente não consegue mais conter. O que Aldrich descobriu na montanha foi o início do processo que chamo de individuação, a jornada de integrar quem você realmente é com quem você aprendeu a ser. E esse processo começa com um ato simples e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis: nomear o que você sente. Não estou estressado, mas estou com medo de não ser suficiente. Estou exausto de fingir que estou bem. Estou sentindo saudade de mim mesmo. Essa especificidade é transformadora, porque o que não tem nome não pode ser integrado. O segundo passo é permitir-se ser visto. Aldrich só começou a curar quando falou, não porque as palavras resolviam tudo, mas porque deixar de carregar sozinho é, em si, um ato de cura. Pesquisas em neurociência confirmam o que eu observei clinicamente por décadas. Falar sobre uma experiência dolorosa reduz a ativação da amígdala, o centro do medo no cérebro. Em outras palavras, colocar a dor em palavras literalmente a diminui. Você não precisa de um ancião numa montanha, mas talvez precise de um amigo que ouça de verdade, de um terapeuta, de um diário,
de um vídeo como este, onde você finalmente se permita reconhecer o que está sentindo. O tremor não desaparece de uma hora para outra, mas ele começa a diminuir quando você para de lutar contra ele e começa a ouvi-lo. Antes de você fechar este vídeo, quero te pedir uma coisa, apenas uma. Pega um papel agora, ou o bloco de notas do celular, e escreve uma frase que começa assim: tem uma coisa que eu venho carregando sozinho e que nunca disse para ninguém. Não precisa mostrar para ninguém, pode apagar depois, porque esse ato simples de dar nome ao que você sente é o primeiro passo da sua própria jornada de individuação. Aldrich trilhou o caminho dele na montanha. O seu começa aqui, agora, neste momento. Se este conto tocou algo em você, deixa nos comentários uma palavra, só uma palavra que descreve o que você sentiu assistindo. Essas palavras que vocês deixam me dizem que eu estou no caminho certo e me ajudam a criar mais histórias como essa para quem precisa. Se você conhece alguém que também carrega muito peso sozinho, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, a história certa chega no momento certo e pode mudar tudo. Se inscreva no canal, porque toda semana eu trago um novo conto terapêutico, histórias que a ciência e a alma criaram juntas para te ajudar a entender a si mesmo. Você não precisa parar de tremer para ser corajoso. Você só precisa dar o próximo passo, mesmo tremendo. Até a próxima história.